Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Mateus 7, 9 e 11 diz assim: por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando pede um peixe? Vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você certamente já viu uma criança fazendo birra. Talvez isso faça parte do seu dia a dia, ou em algum local público. Por que a criança faz birra? Porque ela está pedindo alguma coisa para o pai, e o pai não está dando, não vai dar. Por quê? Porque não é o momento, ou porque não é bom para ela. A criança, ela não sabe controlar as emoções, porque ela não tem a consciência daquilo que é bom ou não. Davi, com 3 anos, todo dia ele pede chocolate antes do almoço. Todo dia ele vem com isso. E a Valentina, na mesma época, com a mesma idade, ela fazia a mesma coisa. Só que com a Valentina eu não cedia mesmo. Primeiro filho, né? A gente é mais rígido. Mas eu confesso que com o Davi, por conta da pressão, de tantos outros compromissos que vieram, às vezes ele me convence. Sexta-feira ele começou: chocolate, chocolate. Eu falei: Valen, dá um pedacinho para ele. Ele ficou todo feliz, ele dá aquela risadinha, tipo, consegui. E claro que eu comprometi o almoço, porque aquilo que é para vir em segundo e vem em primeiro compromete o propósito. Ele não almoçou. E ontem ele acordou e o que ele pediu para mim? Chocolate. E eu falei: filho, você acabou de acordar, você tomou o TT. E ele começou o quê? A chorar, a fazer birra. Por quê? Porque na sexta-feira eu dei. Em outros momentos eu também dei. Um comportamento de criança que não sabe o que é melhor para ela. E como esse comportamento se assemelha com alguns adultos, que quando pede alguma coisa para o pai, e o pai não dá, e o pai não atende, faz birra, murmura, chora, quer desistir, se joga no chão, faz drama, porque o Davi me manipula. Ele fica assim: mamãezinha linda, né? Mamãezinha, manda beijo. E aí, né? Sou humano, sou falho, estou na pressão. Mas Deus não é manipulável. Olha o que o apóstolo Paulo ele disse que quando ele era menino, ele falava como menino, ele pensava como menino, e raciocinava como menino, mas quando ele se tornou homem, ele deixou as coisas de menino para trás. Deus não é como a gente, Deus não é manipulável como nós. O próprio Paulo mesmo disse: o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que quero fazer eu não faço. Nada pode manipular o nosso Deus. Eu comecei lendo um versículo que diz que o nosso Pai que estás nos céus dará as coisas boas aos que lhe pedem. Pastora, mas eu estou pedindo. Pastora, mas Deus não está me ouvindo. Ele não me atendeu ainda, por quê? Salmos 94, 9 diz: será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Claro, irmãos, que muitos pedidos não foram atendidos porque ainda não é o tempo. A palavra de Deus diz que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Ele tem um propósito. Então muitos pedidos não foram atendidos porque não é o tempo. E também porque não é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que os nossos pedidos precisam estar alinhados à vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que os nossos pedidos tenham a ver com aquilo que Ele deseja para nós. Às vezes você está pedindo alguma coisa, como Davi, que não vai fazer bem para você, que não é o que o Pai quer te dar. Por isso que às vezes as nossas orações não são atendidas. Nós lemos aqui que todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. São muitas, mas eu quero falar algumas aqui para vocês.
Deus não nos atende quando há pecados que temos consciência em nossas vidas que estão entristecendo o Espírito Santo. Olha o que diz Salmo 66:18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O pecado é uma barreira. O pecado é algo que impede o Senhor de agir na nossa vida. É um bloqueio. Não tem como nós recebemos algo do Senhor. Não tem como Deus fazer algo novo na nossa vida se a gente guarda, porque tem aqueles pecados que a gente tem estima, que a gente acha que não consegue viver sem. Mas enquanto nós não nos livrarmos desses pecados, Deus não vai nos atender. Eu preciso me arrepender e deixar o pecado de lado. O Davi é um bebê, é uma criança, ele pede desculpa toda hora. Se culpa, até eu falar, tá desculpado. Aí ele fala, daqui a pouco ele está fazendo de novo. E se culpa, e de novo, o dia inteiro ele pede desculpa. E faz de novo, porque ele não tem consciência. Mas vai chegar um momento que ele vai crescer, e ele vai entender o que é o certo e o que é errado. E ele vai precisar se arrepender e se posicionar. Deixar o pecado de lado é se posicionar, dizer, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu estou te pedindo tanta coisa. Se está alinhado ao teu propósito, eu quero receber. Então me ajuda a vencer esse pecado. Me liberta desse pecado. Me liberta disso que me prende. Que limita o Senhor de me dar algo que eu tanto desejo. Segunda coisa, Deus não nos atende quando pedimos com um coração duvidoso e incrédulo. Tiago 1:6-7 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. A boca fala, eu creio, eu recebo, faz assim, mas o coração não acredita. Tantas palavras são lançadas no altar, e quantas pessoas saem ali, o diabo rouba. Pessoas lançam a dúvida, e ao invés de você se lembrar quem é que falou com você, de onde veio a revelação para você, que é da palavra dele, que ele não volta atrás, a gente duvida. Então a gente ora, eu estou orando, querendo acreditar, mas eu não estou acreditando. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Você precisa acreditar no que você pede. Terceira coisa, Deus não nos atende porque pedimos com a motivação errada. Tiago 4:3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Porque você pede o que pede para Deus. Eu vou repetir. Porque você pede o que pede para Deus. Qual é a real motivação do seu coração? Por que você tem pedido isso para o Senhor? Você já pensou nisso? Nós lemos no versículo que nós pedimos para satisfazer nosso ego, que é para agradar nós mesmos. O nosso coração é cheio de vaidade, egoísmo, orgulho, amor próprio. A frase Deus conhece o meu coração, ela é real. Porque o único que conhece o nosso coração é Deus. Essa frase não pode ser usada como desculpa para alguma coisa, mas ela é muito real. Você não conhece o seu coração. Eu não conheço o meu coração. Eu não posso dizer algo sobre mim porque eu não conheço. É o Espírito Santo que sonda o meu coração, que conhece exatamente a real motivação dele. Então o nosso coração é cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Por que a gente pede o que pede para Deus? Para a vitória ter sabor de mel? Para a justiça ser feita com as próprias mãos? O que você está querendo mostrar? Qual é a intenção do nosso coração? Por isso, o nosso coração é enganoso. Nós precisamos ter o nosso coração focado em Jesus, aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor me conhece.
Mostra para mim qual é a real motivação que eu estou querendo isso. Por que eu estou querendo isso? Ele não vai atender, porque ele conhece. Sabe aquela frase? Deus, mostra para eles que eu estou certa. Quem nunca? Na minha casa. Casamento é assim. Quantas vezes eu disse, Deus, mostra para ele que eu estou certa. Todas as vezes. O Senhor mostra que eu estou certa. Verdade. Quantas vezes eu estou orando e falando, Senhor, eu estou certa. E Deus está falando, tá não, filha. Tá não. Muitas vezes eu não estou certa. Muitas vezes eu estou com a motivação errada. Muitas vezes eu quero orgulhosamente estar certa. Mas o Senhor sempre mostra. E a gente se pede perdão sempre. Quantas vezes ele pergunta para Deus se ele está certo? Nunca ele está. Só para quebrar o clima. E ele cede, vem amor. Você está certa. Como a gente gosta de ouvir isso, né? A motivação está errada. Uma vez, só fazendo um parênteses, muito parênteses aqui. Quando eu era noiva ainda, eu fiz um curso, eu morava em São Paulo, curso de noiva. E eu lembro que tinha uma senhora e ela estava ali falando que quando ela mais conseguiu chocar o marido dela, foi quando ela avisou muitas vezes para ele que não era para ele fazer tal coisa. Eu nem me lembro o que era. E ele fazia. E ela ficava louca da vida. Aí teve uma vez que ele se deu mal. Era dentro de um ônibus, né? E aí ele entrou, ele se deu mal, porque um rapaz não gostou do que ele fez e acabou ofendendo ele na frente de todo mundo. E aí ele ficou só assim, ó. Olhando ela, falava, te falei. E ela segurou. Ela segurou. Quando ela chegou na casa dela, ela queria falar. Ela foi pro banheiro, mordeu a toalha e ela não falou. O homem nunca mais fez nada. Como a gente gosta de falar. Te falei, tô certa. A motivação está errada, porque a gente quer mostrar que a gente é melhor. Que a gente é melhor do que o outro. Qual é a motivação do nosso coração? As orações que a gente faz para os nossos filhos, as indiretas que a gente faz na oração. Deus, mostra para ela, Senhor. Ou quando a gente quer dar recado na internet. A gente quer colocar lá uma foto bem linda assim, e colocar um versículo, né? Dando indireta, para fazer justiça própria. Por que você posta o que posta? Por que você escreve o que escreve na rede social? Quem você quer atingir? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Quando a gente tira a mão, o Senhor coloca dele. Quando a gente coloca, ele tira. Para quem você quer dar indireta? Entrega para Jesus. A justiça é dele. A justiça vem dele. Quarta coisa, Deus não nos atende porque o sofrimento pelo qual estamos passando contribui para o nosso crescimento espiritual. Quanta provação que você cresceu. O sofrimento vem para forjar nossa fé. Deus permite muitas coisas na nossa vida. E pode perceber que você cresce no sofrimento. Você se aproxima de Deus. Você experimenta a graça de Deus. Você experimenta a dependência de Deus. Quando ninguém está do seu lado, Ele está. Ele é o único que fica. Ele é o único que socorre. A graça é quando você sente paz em meio à tempestade. É quando você está naquele processo que eu falei assim, você passa pelo processo que eu preguei esses dias. Quando você fala, não vou conseguir mais, aí ele estica um pouco mais, e você fala, não vou aguentar mais. A hora que você vê, já passou e você está ajudando outra pessoa, dizendo, não, vai que você consegue, estica um pouco que dá. É só no sofrimento. O sofrimento, ele é pedagógico. Nós crescemos espiritualmente. Paulo, que não era qualquer um, pediu 3 vezes, orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para retirar o espinho na carne. Deus tirou. O que ele disse? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem pedidos que não são atendidos porque é para fazer a gente crescer. E a última coisa, Deus não nos atende porque não perdoamos a ofensa. Marcos 11:26 diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no,
para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Porque a gente acha que Deus tem que fazer aquilo que a gente pede, se a gente não faz aquilo que Ele pede para nós. A gente pede, Senhor, eu preciso, faz, Ele está falando, perdoa, perdoa, libera a ofensa, libera. Tem muita vida estagnada, parada, porque não consegue liberar uma mágoa. E não é fácil, gente, não é mesmo. É com a ajuda do Espírito Santo, é posicionamento, é dizer, eu quero caminhar, eu quero prosseguir, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo, todos os dias eu perdoo até que você não tem mais raiva. É insistir em liberar, porque Satanás é amante da ofensa. Ele mina o seu coração para minar o seu futuro. Ele não quer que você viva o que Deus tem para você. Não adianta você ver o futuro e não viver o futuro. A ofensa e como pessoas com corações ofendidos são conectadas. É uma coisa, você vê um grupo, quando você olha, está todo mundo infectado. Por isso você precisa ser rápido. Libera para você não ser presa fácil. Perdoa a ofensa, porque senão você vai pedir perdão e Deus não vai te perdoar. É bíblico. Eu não sei você, mas eu preciso todos os dias do perdão do Senhor. Porque o mal que eu não quero fazer, eu faço, como eu falei. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente sente. Ninguém é perfeito, só existe um perfeito, que é o Senhor. Então eu preciso da graça todos os dias, eu preciso do perdão todos os dias, então eu tenho que ser inteligente em liberar. Não importa o que fizeram com você, não importa o que estão falando de você, não importa o que estão tramando contra você, não importa, dói, a alma sente, entrega para o Senhor a ofensa, para que você consiga caminhar rumo ao seu futuro, aquilo que Deus tem para você. Nós somos dependentes da graça do Senhor o tempo todo. Ele tem um propósito para todas as coisas, mas tem coisas que você precisa fazer e que eu, através da palavra do Senhor, te ensinei. Ser livre do pecado. Peça crendo que você já recebeu. Peça com a motivação correta, seja humilde. Experimente a graça em meu sofrimento e perdoe, para receber o que Ele já preparou para você. Eu quero encerrar com uma frase de um pastor chamado Timothy Keller, muito famoso, norte-americano. Jesus recolheu ele esse final de semana, aos 72 anos de vida, escreveu vários best-sellers, e olha o que esse homem deixou para nós. Deus não nos dá exatamente o que pedimos, Ele nos dá o que pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada. Obrigada mais uma vez por essa palavra, pelo teu ensinamento, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua correção, pela tua ajuda, pelo teu consolo, pelo teu colo. Obrigada porque o Senhor permanece fiel. Num mundo onde as pessoas não são levadas a sério, é tempo de levarmos o Senhor a sério. Porque o Senhor é fiel, o Senhor não muda, o Senhor é eterno, as tuas promessas são eternas. E muitas vezes não te levamos a sério porque olhamos para as pessoas. Nós queremos te obedecer. Nós queremos não apenas ver o futuro, mas queremos viver o futuro que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, ajuda cada um aqui. Cada uma dessas palavras, cada coisa que foi dita aqui, eu sei que foi como flecha nos corações, Pai. O Senhor está dando direcionamento para que vidas sejam alavancadas, para que vidas testemunhem do teu poder, da tua graça, e vivam exatamente o teu plano perfeito. Por isso eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.